Testemunho CCB. Irmã salva casamento após revelação em sonho, Deus restaurou. Capítulo 1. O peso da crise silenciosa. A casa de Irmã Maria das Dores, na pequena cidade de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, era um lugar onde o silêncio falava mais alto que as palavras. Há quase 2 anos, o casamento com o irmão João Batista havia se tornado um campo minado de olhares furtivos, respostas secas e noites em que o som da televisão abafava o vazio entre eles. O que antes era um lar cheio de orações, risadas e o cheiro de café fresco pela manhã, agora se resumia a uma convivência mecânica, como 2 estranhos dividindo o mesmo teto. Maria das Dores, uma mulher de 48 anos, sempre havia sido uma serva fiel na congregação cristã no Brasil. Desde os 15 anos, quando aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador nas águas do batismo, ela dedicara sua vida à obra de Deus. Era cooperadora na escola dominical, auxiliava nas reuniões de senhoras e nunca faltava aos cultos de quarta, sábado e domingo. Seu marido João Batista, um homem reservado e trabalhador, também era batizado na CCB desde jovem, mas nos últimos tempos, sua fé parecia ter esmorecido. Ele chegava tarde do trabalho, evitava os cultos e, quando questionado, respondia com um "estou cansado" ou "Deus sabe das coisas", que soava mais como desculpa do que como fé. As crianças Lúcia, de 16 anos, e Pedro, de 12, percebiam a tensão. Lúcia, uma adolescente sensível, já havia chorado nos braços da mãe. "Mãe, o papai não sorri mais. Será que a gente fez alguma coisa errada?" Maria das Dores a abraçava forte, engolindo as lágrimas. "Não, filha. Às vezes os adultos passam por provas, mas Deus está no controle." Mas, na verdade, ela não tinha mais certeza de nada. Capítulo 2. A noite do sonho que mudou tudo. Foi numa quinta-feira à noite, após mais um jantar em silêncio, que Maria das Dores se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites. Mas naquela ocasião suas palavras eram quebrantadas, quase um lamento. "Senhor, eu não aguento mais. Meu casamento está se desmanchando, e eu não sei o que fazer. Se o Senhor não intervir, eu vou perder meu marido e minha família." Ela chorou até adormecer, ainda de joelhos, com o rosto molhado de lágrimas. E então, Deus falou. Em seu sonho, ela se viu em um grande salão branco, iluminado por uma luz que não vinha de lugar nenhum, mas parecia emanar de tudo. No centro havia uma mesa comprida como a da Santa Ceia e sobre ela, um livro aberto. Uma voz, suave mas poderosa, disse: "Maria, aproxime-se." Ela obedeceu, tremendo. Ao se aproximar, viu que o livro tinha páginas rasgadas, como se alguém tivesse arrancado pedaços dele com raiva. A voz falou novamente: "Este é o livro do seu casamento. Cada página rasgada representa uma palavra dura, um silêncio que deveria ter sido diálogo, uma oração que deixou de ser feita juntos." Maria das Dores sentiu o coração apertar. Então, a voz continuou: "Mas eu sou o Deus que restaura. Pegue a cola." Ela olhou para baixo e viu um pote de cola dourada ao lado do livro. Hesitou. "Mas, Senhor, algumas páginas estão tão destruídas. Para mim, nada está perdido. Comece pela primeira." Ela obedeceu. À medida que colava cada página, as palavras rasgadas se reconstruíam sozinhas, e as letras brilhavam como ouro. Quando terminou, a voz disse: "Agora, escreva uma nova página." Maria das Dores pegou uma pena que apareceu em suas mãos e escreveu, com lágrimas nos olhos: "Senhor, eu e João nos consagremos de novo a Ti. Restaura nosso amor, nossa fé e nossa família." Ao acordar, ela sabia que não era apenas um sonho. Era uma missão. Capítulo 3. A luta contra o desânimo. Na manhã seguinte, Maria das Dores acordou com um fogo no peito. Ela sabia que não poderia guardar aquilo só para si. Enquanto preparava o café, João Batista entrou na cozinha, como sempre, sem olhar nos seus olhos. "João," ela começou com a voz trêmula, "eu tive um sonho ontem." Ele nem levantou os olhos do jornal. "Sonho é sonho, Maria. Não enche a barriga de ninguém." Ela sentiu o desânimo bater, mas a voz do sonho ecoou em sua mente: "Comece pela primeira página." Então ela respirou fundo e continuou: "Não foi um sonho qualquer. Deus me mostrou nosso casamento, como um livro rasgado. Mas Ele disse que pode restaurar." João Batista finalmente olhou para ela, com uma mistura de ceticismo e curiosidade. "E o que a gente tem que fazer?" "Voltar a orar juntos. Voltar a buscar a Deus como no início." Ele suspirou, jogando o jornal na mesa. "Maria, você acha que é só orar que os problemas vão sumir? A vida não é assim. Eu sei que não é mágica. Mas sem Deus, a gente não vai conseguir." João Batista se levantou, como se fosse sair, mas parou na porta. Por um instante, Maria das Dores viu uma sombra de arrependimento em seus olhos. Eu vou pensar."
Era pouco, mas era um começo. Capítulo 4. O primeiro passo, a oração que quebrou o gelo. Naquela noite, após o jantar, Maria das Dores não esperou. Ela pegou a Bíblia, sentou-se na sala e começou a ler Salmo 51 em voz alta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. João Batista, que estava assistindo televisão, desligou o aparelho. Por um momento ficou em silêncio. Então, lentamente sentou-se ao lado dela. Você realmente acha que Deus ainda se importa com a gente? A pergunta doeu, mas Maria das Dores não desistiu. Ele sempre se importou. A gente é que se afastou. Ela estendeu a mão e depois de alguns segundos, João Batista a pegou. Foi a primeira vez em meses que se tocaram sem ser por obrigação. Vamos orar? Ela perguntou. Ele assentiu. E ali, na sala daquela casa simples, 2 corações quebrantados se ajoelharam. Maria das Dores começou. Pai Celestial, nós temos falhado. Nós temos deixado que o mundo, o cansaço, as decepções roubem a nossa paz. Mas hoje nós voltamos para Ti. Restaura nosso casamento, Senhor. Tira o amargor, a raiva, a indiferença. Faz de nós um só coração de novo. João Batista, com a voz embargada, acrescentou. E me perdoa, Senhor, por ter deixado minha fé esmorecer. Quando terminaram, havia uma paz diferente no ar. Não era o fim dos problemas, mas era o início da restauração. Capítulo 5. A intervenção dos irmãos na fé. No domingo seguinte, Maria das Dores e João Batista entraram juntos na igreja. Os irmãos notaram a diferença. Irmã Clara, uma das cooperadoras mais antigas, abordou Maria das Dores após o culto. Irmã, vi você e o João orando juntos ontem na reunião de oração. O que está acontecendo? Maria das Dores sorriu, emocionada. Deus está fazendo uma obra, irmã. Ele me deu um sonho. Ela contou tudo e irmã Clara se emocionou. Glória a Deus. Eu também passei por isso com meu marido. Há 20 anos, nós estávamos quase nos separando, mas o Senhor nos restaurou. Vocês precisam continuar firmes. Na reunião de senhoras daquela semana, Maria das Dores testemunhou. As irmãs choraram, oraram por ela e prometeram interceder pelo casamento. Irmão Paulo, o presbítero, também os chamou para uma conversa. Irmão João, a gente sabe que a vida é dura, mas o inimigo quer destruir as famílias. Não deixe o diabo vencer. João Batista baixou a cabeça. Eu sei, irmão. Eu tenho falhado. Mas Deus é maior, e Ele está te dando uma segunda chance. Capítulo 6. Aprovação, quando o passado bate à porta. Nem tudo foi fácil. 2 semanas depois, João Batista chegou em casa pálido com os punhos cerrados. Maria das Dores soube na hora que algo estava errado. O que foi, João? Ele jogou uma carta velha na mesa. Era de Marina, uma ex-namorada de antes do casamento. Ela me procurou. Disse que sempre me amou, que eu fiz a escolha errada. Maria das Dores sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A dor, a traição, o medo voltaram com tudo. Mas então, ela se lembrou do sonho. Do livro rasgado. Das páginas sendo coladas. Ela respirou fundo, e em vez de gritar, ajoelhou-se. Senhor, o inimigo está atacando. Mas o Senhor é mais forte. João Batista a olhou surpreso. Você não vai brigar? Não vai xingar? Ela levantou-o com lágrimas nos olhos, mas firme. Eu vou lutar, João. Mas não contra você. Vou lutar por você. Porque eu te amo, e porque Deus nos uniu. Ele quebrou. Caiu de joelhos também, chorando. Eu quase caí, Maria. Quase joguei tudo fora. Mas você não jogou. Você veio para casa. Você escolheu ficar. Naquela noite, eles oraram como nunca. E quando terminaram, João Batista rasgou a carta na frente dela. Acabou. Eu escolho você. Eu escolho Deus. Capítulo 7. A restauração, um novo começo. Os meses seguintes não foram perfeitos, mas foram cheios de graça. João Batista voltou a frequentar os cultos com alegria, participou do corinho dos homens e até começou a dar estudos bíblicos para os jovens. Maria das Dores, por sua vez, se dedicou ainda mais à obra, mas agora com João ao seu lado. Um dia, após um culto de ação de graças, o presbítero regional os chamou. Irmãos, nós temos visto a mão de Deus na vida de vocês. Que tal compartilhar esse testemunho na convenção estadual? Eles olharam um para o outro e sorriram. Capítulo 8. O testemunho que abençoou multidões. Na convenção, diante de milhares de irmãos, João Batista e Maria das Dores subiram ao púlpito. Ele começou. Irmãos, eu quase perdi tudo. Minha família, minha fé, minha paz. Mas Deus, na sua misericórdia, me deu uma segunda chance. Ela continuou. Deus nos mostrou que mesmo quando tudo parece perdido, Ele pode restaurar. Basta a gente dar o primeiro passo. Quando terminaram, o auditório inteiro se levantou em aplausos e lágrimas.
Muitos casais se aproximaram depois pedindo oração, confessando crises semelhantes. Um irmão com a voz embargada disse: "Eu também estava pensando em desistir do meu casamento. Mas hoje, eu vi que Deus pode mudar tudo." Epílogo: uma família restaurada. Hoje, 5 anos depois, o casamento de Maria das Dores e João Batista é um farol de esperança na congregação. Eles dirigem um grupo de casais, ajudando outros a superar crises. Suas crianças, agora jovens, servem a Deus com alegria. Em uma reunião de família, Lúcia, já com 21 anos, olhou para os pais e disse: "Mãe, pai, eu sempre tive medo de que vocês se separassem. Mas hoje eu vejo que Deus é fiel. E eu quero um casamento assim também." João Batista abraçou a filha com os olhos brilhando. "E você vai ter, filha. Porque quando Deus restaura, Ele faz completo." Lições do testemunho. Deus fala de muitas maneiras, até mesmo através de sonhos. 2. A oração em família é poderosa, ela quebra corações endurecidos. 3. Nunca é tarde para voltar, Deus está sempre esperando de braços abertos. 4. O testemunho abençoa outros, uma vida restaurada pode salvar muitas outras. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Fim, ou melhor, começo. Este testemunho é fictício, mas baseado em inúmeras histórias reais de restauração na CCB. Que ele inspire muitos casais a não desistirem, pois Deus é especialista em impossíveis.